Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, estejam felizes, né? Para que a gente possa seguir, tá? Na última aula, a gente trabalhou as questões do espaço urbano brasileiro. Esse é o tema principal do nosso conteúdo, tá? Mas, né, o nosso tema hoje da aula principal é os problemas socioambientais urbanos, tá? São um decorrente aí de desigualdades sociais, de contradições econômicas que se manifestam no espaço geográfico, né? O fato desses distintos processos, né, estarem diretamente ligados à industrialização. Olha só, quanto mais industrializado for um ambiente, mais urbanizado será esse ambiente. Consequentemente, mais problemas socioambientais esse ambiente vai proporcionar. Então, é como se fosse uma regrinha, né? Um levando ao outro. Maior industrialização, maior espaço urbano, maiores problemas sociais, tá? Socioambientais, né? Boa parte desses problemas está ligada não só a esse processo, mas também a um outro ponto, que é a má distribuição de renda, né? Essa má distribuição de renda e contradições sociais levam aos grandes problemas socioeconômicos e ambientais. Nós vivemos num cenário em que atualmente as preocupações ambientais elas é muito importante, elas são necessárias, né? Porque se falta um ambiente propenso a um desenvolvimento econômico, falta alimento e, consequentemente, aumenta a pobreza. Então, é um problema social. Então, é um efeito dominó, né? Essas coisas todas acabam levando a um efeito dominó, né? Principalmente nas grandes cidades. Com razão dos problemas ambientais urbanos mostram cada vez mais expressivos, né, nelas. Dentre muitos impactos ambientais, a gente pode destacar alguns, e vamos trabalhar alguns aqui, tá? Entre eles as enchentes, os lixos urbanos, as poluições do ar, a poluição sonora, os dejetos de esgoto sanitário jogado em rios, entre outros. Esses problemas eles afetam de forma diretamente no meio ambiente, nos recursos naturais, que diretamente vai estar afetando na vida social e econômica das pessoas, na qualidade de vida que elas podem ter ou não nas cidades. O nosso primeiro tema, que é as enchentes, vocês podem ver aqui essas imagens, né? Eu posso até dizer assim para vocês, eu falo delas com muita propriedade. Por quê? Porque eu venho de uma cidade no interior de Pernambuco que é cortada por 3 rios. E quando chove, normalmente chove entre junho e agosto, na cabeceira desses 3 rios, o volume de água é muito grande e logo dá enchente na cidade, né? É anual, anualmente tem enchente na minha cidade. Por período, não sei o que acontece geograficamente lá, né? Mas por período há uma incidência de em média de 10 em 10 anos há uma grande enchente. E quando há essa grande enchente, a cidade fica dessa forma aqui, ó, com as casas debaixo d'água, só os telhadinhos de fora. Eu já vi isso pessoalmente, gente, não é agradável, não é bom, não é interessante, não é legal. Mas graças a Deus também eu posso dizer a vocês, né? Quando criança, muito pequenininha, a casa que era de minha avó, hoje em dia já nem existe mais, que uma cheia levou, uma cheia veio e uma ponte saiu inteira e quebrou a casa e levou. E não existe mais. Mas tirando essa casa, de quando eu era bebê, que eu fui para lá assim que saí do hospital, as outras casas que eu morei sempre foram distantes de áreas de risco de alagação. Ou seja, eu sempre via as enchentes, mas as enchentes nunca chegaram em minha casa. Eu já me entendendo de gente, né? As enchentes são problemas cada vez mais comuns nas cidades, né? Isso ocorre principalmente por causa de 2 coisas. Impermeabilização do solo, ou seja, quando o solo está muito asfaltado, muito cimento, muito calçamento e a água não entra, não impermeabiliza, não infiltra, não entra no subsolo, né? Ele fica em cima e aí ele é totalmente coberto, né, por asfalto e cimento. Isso ocorre, não consegue penetrar e aí acumula essa água. Um outro ponto, né, que a gente também pode tratar aí das enchentes,
É o entupimento dos bueiros. Sabe aquela ideia que eu falo pra vocês de não guardar o lixinho? Eu tô andando na rua, põe um confeito aí, joguei o papelzinho no chão. O vento levou, acabou indo lá no bueiro. E vai acumulando. E aí entope os bueiros. E aí quando chove, o bueiro, que seria feito para adentrar a água, tá cheio de lixo. Não vai passar. Então a água logo leva a isso aqui. E acaba trazendo até o lixo que está lá no bueiro. Né? Então é algo ruim. Esse fator, né? Ele também pode ocorrer, essas mudanças, essas enchentes, né? Também pode ocorrer por conta dos fatores climáticos que acaba alterando aí o ciclo da água e os ciclos das chuvas e proporcionando verdadeiras tempestades. Como as cidades não estão com um sistema de drenagem adequado, acaba ocasionando aí essas consequências de enchente, tá? O nosso próximo assunto, lixo urbano. Lixo. Você sabia que, em média, um ser humano produz por dia 1,5 kg de lixo do café da manhã à hora de dormir? Você diz, professora, eu não produzo tudo isso não. Tem dia que eu não como nem uma pipoquinha para não gerar o papelzinho. Tá, mas no café da manhã, quando você foi comer, algo ali produzido foi jogado no lixo, ou foi feito e deve ter parado no lixo. Na mesma consequência do lanchinho, do almoço, do jantar e por ali vai. Então, em média, por dia, as pessoas produzem 1,5 kg de lixo, né? E o aumento da população produz muito mais lixo, né? O modelo atual de produção e consumo nos leva a isso. Né? É aquela ideia, quando eu digo modelo de produção e consumo, é aquela ideia, ai, eu tenho um guarda-roupa cheio de roupa, aí fui convidado para uma festa, aí eu abro o guarda-roupa, não tenho nada para vestir, vou na loja comprar uma roupa nova. Isso é um consumo exagerado. E aquela roupa? Um dia aquela roupa pode até ir para o lixo, mas acabou que desperdicei e produziu mais lixo, né? Com isso, os lixos se tornaram problemas urbanos, né? Porque falta o tratamento adequado para esses resíduos, né, domésticos e também para também resíduos hospitalares, ou seja, também tem essa outra coisa. Muitas vezes as pessoas queimam o lixo de forma inadequada, o que vai produzir outra poluição, né, ou jogam em terrenos baldios que vai estar produzindo lixo e causando impactos ambientais, né, severos ao solo, às águas, ao ar, a tudo. Então, o lixo é algo que vai estar gerando um problema ambiental e até depois de saúde pública muito grande. Tem que ser cuidado, certo? Atualmente existem leis que dizem que os lixões eles devem ser, não lixões, mas aterros sanitários, que custam um pouco mais caro para os governos. Por isso que muitas cidades ainda não adotaram os aterros sanitários. Esses lixos urbanos, né, eles produzem substâncias tóxicas, gases, né? E quando são depositados, né, de forma inadequada, isso é um problema sério. Então, para ser colocado de forma correta, deveria ser aterros sanitários, que é o solo, ele é forrado por uma lona, é depositado um lixo, e ali é colocado uma camada de terra, uma camada de lixo, uma camada de terra, uma camada de lixo, uma camada de terra. O solo principal está protegido e ali ele está fazendo uma decompostagem, ou seja, está produzindo um adubo orgânico, mas isso é muito difícil, tá? Uma outra forma também é aqui, ó. Eu botei aqui essa imagem, achei bem interessante. Lixos hospitalares, seringas, essas coisas todas, elas devem ser incineradas, ou seja, colocadas em incineradores. Não é só para colocar lá no chão, jogar álcool e tocar fogo. Tem que ser um incinerador específico. Por quê? Porque aqui vai ser liberado várias toxinas, vários gases poluentes. E o incinerador, ele vai fazer uma espécie de filtragem para o ar, certo? Retendo essas toxinas. Aqui é uma imagem mais ou menos de como seria um aterro, né, sanitário. Um outro problema grave é o despejo de esgotos em rios e canais. Eu lembro quando eu levei vocês para o Açude Velho, né, ano passado, eu mostrei a vocês as redes de esgoto jogando água ali no Açude Velho, que é uma nascente, né, a nascente do rio Piaba. Então, é algo importante que deveria ser protegido e que não é, certo?
o crescimento desordenado e a falta de infraestrutura urbana faz isso ocorrer, certo? As pessoas não fazem um sistema adequado de despejo sanitário, né, de despejo de esgoto, e acaba jogando em rios e afluentes, o que provoca sérios danos ao meio ambiente, certo? Esse fato, né, ele vem ocorrendo nas grandes cidades, e o que mais ocorre, e isso ocorre, vocês viram também lá, é isso aqui, ó, que a gente vai chamar de... Ui, o nomezinho agora me faltou a mente, gente. Mas olha, um aumento, né, de bactérias e poluentes muito grande e a falta de oxigenação da água. Eutrofização, lembrei o nome, gente. Então, olha só, isso aqui é a eutrofização. É quando existe muito pouca oxigenação na água, muitas bactérias, e aí os peixes começam a morrer, né? Por que tem muitas bactérias? Porque jogam despejos, né, em rios, ó. O esgoto jogando aqui no rio, então eles pensam, jogou em rio, o rio vai para o mar, levou, acabou. Não, mas isso aqui tem um impacto muito grande na vida marinha, certo? Há um aumento de contaminação da água, a proliferação de doenças, a disponibilidade de água doce para o consumo humano, isso aqui poderia ser aproveitado, e não é. Por quê? Porque jogam o esgoto. Então há um risco muito grande para isso, né? Outro é a poluição sonora. Galera, zoadona! Bom, cuidar de automóveis, a vida urbana, a gritaria, aquela coisa toda, chama poluição sonora, né? Então, essa poluição sonora, ela é prejudicial ao ambiente como um todo, certo? Existe até... Eu vou ressaltar aqui para vocês com relação à ideia de poluição sonora. Existe uma quantidade de decibéis adequado para a população, se não me engano é 70 decibéis, que todo mundo pode ouvir. Só que um centro urbano como esse daqui, ó, ele vai estar ultrapassando esse limite. Então os ouvidos começam a ser prejudicados e começam a causar doenças, tá? Então isso aqui tem que ser de um certo modo controlado, de um certo modo evitado, né? Um outro ponto que a gente vê, que a gente observa também, diz assim, muita gente diz assim, eu posso ouvir música alta até a hora que eu quiser, até 10 horas da noite eu posso. Na verdade, gente, existem leis que nos resguardam com relação à poluição sonora. E ele diz o seguinte, se um vizinho, uma pessoa está ouvindo um som muito alto, não importa a hora, mas ele ultrapassa o limite de decibéis adequado, você pode chamar a polícia e ele vai ter que baixar o som, porque significa que ele está poluindo o ar, está tendo uma poluição sonora e está prejudicando a audição de muitos, certo? Então, poluição sonora é algo muito importante e que deve ser evitado, né? A gente sabe que é difícil, mas deve ser evitado. Um outro é a poluição visual. Olha que legal. Vocês nem sabiam que existia isso aqui, é um problema urbano, um problema social, né? A poluição visual. Olha só isso aqui, gente. Quem consegue achar alguma coisa num lugar desse? Com tantas placas ao mesmo tempo? Quem consegue definir aqui algum lugar com tantas informações? Então isso aqui se chama poluição visual, certo? Essa poluição visual, ela não vai prejudicar a nossa visão. Essa daqui até pode, né? Você ficar olhando direto para essas luzes pode até ter um problema de visão. Mas ela, a princípio, ela não vai provocar nenhum problema de visão, mas ela vai provocar um desconforto visual e espacial, né? Colocando muitos anúncios, muita coisa assim. A gente já viu isso no centro aqui de Campina Grande mesmo, a gente vai passando, tem tanta informação, anúncio disso, anúncio de show, anúncio de teatro, anúncio, e um por cima do outro, e em época política, que bota lá, candidato 1, candidato 2, 3, é muita coisa. E acaba confundindo a mente das pessoas, né? É tanta informação que você não consegue definir. Aí muita gente diz, eu fui numa loja, aonde? Lá no centro, aonde? Que rua? Aí você diz, não, nunca vi. Oxe, menino, tem uma placa. Que placa? Tem tantas placas, né? Por quê? Porque a poluição visual é muito grande. Então, isso existe, tá, gente? Um outro é a poluição do ar. Esse aí é bem mais prejudicial, né? Que ele vai estar aí liberando, né, na atmosfera gases
poluentes. E esses gases poluentes vão estar provocando alguns pontos, como o efeito estufa, né? A quantidade de gás carbônico no ar, as chuvas ácidas e as ilhas de calor. Então, isso aí é provocado devido à poluição atmosférica, a poluição do ar, que são os clorofluorcarbonetos jogados na atmosfera. São jogados pelos carros, pelas fábricas, né? Se alguém toca fogo no lixo, acende uma fogueira no São João, então tudo isso aí vai estar emitindo gases poluentes. Esses gases poluentes, com o tempo, vai estar nos prejudicando a respiração, vai estar dando problemas respiratórios a uma população. Então é algo ruim, né? Aqui eu botei para vocês a imagem, tá? De uma ilha de calor. O que é uma ilha de calor? Né? Um centro urbano. É uma ilha de calor. Tá vendo? Vocês podem observar aqui. Por quê? Porque ele recebe a temperatura do sol, mas os gases poluentes não permitem que a radiação retorne, então provoca um aquecimento nesse ambiente. E aí forma a ilha de calor. A chuva ácida, que vocês sabem que é o acúmulo de todos esses gases. A chuva ácida, na verdade, não é chuva com ácido, né? É uma chuva normal. Só que na atmosfera vai ter tantos gases poluentes que vai se aglomerar as partículas de água, que quando chove, essas partículas de gases poluentes vai estar entrando no solo e deixando ele infértil. E aí a produção pode ser comprometida devido a essa chuva. E por isso que eles chamam de chuva ácida, tá? Porque ele vai estar enfraquecendo o nosso solo. E também aqui nós vamos ter o efeito estufa. O que é o efeito estufa, professora? Bom, vocês sabem que o efeito estufa ele ocorre de duas formas, a forma natural e a artificial, certo? A natural é porque precisamos de aquecer a Terra para que mantenha um equilíbrio de temperatura. Mas o efeito estufa artificial é quando os raios solares adentram na Terra e, em vez de bater e reincidir, né, e voltar, eles não conseguem fazer isso. Por não conseguir fazer isso, eles se concentram aqui. Se concentram junto com esses gases e abafa, esquenta, deixa aquele efeito, né? E aí é chamado de efeito estufa. Uma estufa quente, aquecida ali, o tempo inteiro. Só que aí com gases poluentes, que vai prejudicar a condição respiratória das pessoas. Um próximo assunto, né, um próximo problema é a segregação espacial, que refere-se à periferização, à marginalização, ou seja, quando as pessoas não podem morar aqui e têm que se dirigir para esse caminho, para este outro ambiente, né, daqui para cá. Que é o que a gente diz, eles não podem mais se manter nos grandes centros urbanos, então vai para os bairros fora do centro, certo? Aí há uma segregação espacial. A gente sabe que a cidade, geograficamente, ela vai ter o centro, os bairros e a periferia. Então, há uma segregação espacial. E isso é um problema socio-urbano. Por quê? Porque o centro é caro demais para as pessoas viver. Então, elas procuram os bairros. Muitos bairros vão ser chamados de bairros nobres, caros. Então, não dá ainda para elas viver. E elas vão segregar para onde? Para a periferia, certo? Ocasionando aí um outro problema, que é a favelização, ou seja, o processo de construção de favelas. As pessoas não podem ficar no centro, vão para os bairros, não podem ir nos bairros, vão para a periferia, para as favelas, tá? É um processo comum, ocorre em cidades em desenvolvimento, normalmente, né? Em países subdesenvolvidos, vamos assim dizer, que é um crescimento desordenado, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Qual o problema da favelização? Qual é esse problema? É que nessa parte da cidade não existe uma infraestrutura adequada, não existe rede de esgoto, não existe às vezes água encanada, não existe rede elétrica e não existe coleta de lixo. Então, todos os problemas ambientais que nós já vimos e sociais acabam num canto só, na favela, certo? E aí é isso que a gente vê, muitas vezes, ó, casas construídas de formas desordenadas, em lugares impróprios, né? Aqui a gente pode observar que, além disso, elas vão conviver com lixo, e aqui com o que a gente vai chamar dos gatos, né?
elas próprias criam uma rede de energia para não viver no escuro, né? Isso tudo aqui acaba levando as pessoas a uma certa marginalização da sociedade e gerando aí o que a gente vai chamar de violência urbana, né? E por falar nisso, é o nosso próximo tema. A violência urbana, ela vai ser inúmeras. Eu botei aqui só 10. As 10 mais, eu vou dizer assim, vistas atualmente, né? O feminicídio, que é o assassinato de mulheres indefesas, né, por N motivos. O estupro, que é você ser forçado a algo que não quis fazer, entre eles, né, aqui a gente vai chamar de relação sexual, né, quando as pessoas são obrigadas a terem relações sexuais sem querer. Então é um estupro. O racismo, né, que é a aversão aos negros, e olha que nossa população ela é miscigenada, né, dos africanos. Então, por mais branca que eu seja, eu tenho sangue negro, sangue de índio, né, e vocês sabem quanto eu queria ser índia, tá? A violência policial, ou seja, os policiais acabam se vendo numa situação de exercer uma certa autoridade, a que eles é cabível, mas eles exercem tanto, estão sempre com tanta pressão a tudo isso, que eles acabam excedendo um pouco essa autoridade deles e praticando uma violência. A violência contra os homossexuais, vocês sabem que hoje em dia é algo que está se falando muito, né? O homossexualismo. Eu tenho o meu ponto de vista e eu digo a vocês que eu tenho amigos homossexuais e eu não tenho problema com eles, não tenho problema com os homossexuais. Eu digo mais assim, que você nasce para o que é e deve ser respeitado por isso. Assim como a sociedade deve respeitar você, você deve respeitar a sociedade. O abuso infantil, que é algo que também a gente vê muito, né? Crianças sendo abusadas por vizinhos, até às vezes parentes, né? Um absurdo. A violência no trânsito, as pessoas impacientes, buzina, briga, né? Aquela coisa horrorosa. A violência no campo, que é algo que também acontece, a gente nem imagina, né, que acontece. Por quê? Porque moramos numa cidade, mas a violência no campo, a gente vê muito isso, e vê até nos jornais, né? No sítio tal mataram, no sítio tal houve isso. Então é complicado. O narcotráfico, que é a mesma coisa que tráfico de drogas, né? É uma violência muito grande. E roubos e assaltos. Então, existem esses tipos de violências que são cabíveis a um problema social e urbano. Eu diria até que boa parte dele está condicionada aí a isso, né? Aos problemas urbanos. Um outro é a falta de infraestrutura. E para isso eu coloquei para vocês aí, né, que a infraestrutura é uma área vital para o desenvolvimento socioeconômico do país. É formada por serviços como saneamento, transporte, energia, telecomunicações, todos os atributos para um progresso e evolução de uma determinada região. Se todas as cidades tivessem uma infraestrutura adequada, talvez não tivéssemos problemas urbanos. Usei aqui um exemplo, a cidade de Dubai, né? Vocês veem que ela é totalmente planejada, projetada, idealizada, com toda a sua infraestrutura adequada, né? Uma vez eu vi um comentário que achei bastante interessante e fui ver a respeito disso, e é verdade, gente. As pessoas que pedem esmolas em Dubai recebem em ouro. Você já pensava, você tá lá no meio da rua pedindo esmola e vem um sheik e joga lá para uma pepita de ouro para você. Um dia que você é pobre. Eu queria ser vidente, então, lá em Dubai, né? Eu queria ser mendigo em Dubai desse jeito. Bom, gente, nosso conteúdo foi esse. Foi sobre esses assuntos, né? Os problemas urbanos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, aprendido. Estou lá para tirar todas e qualquer dúvida, tá, gente? E tô morrendo de saudade de vocês. Morrendo. Queria muito abraçar todos vocês, mas em breve nós estaremos juntos, tá? Beijo. Até a próxima.